Olá, bem-vinda a mais um vídeo e hoje eu vou falar para você um pouquinho sobre a minha visita ao espaço Pandorga da minha amiga Marisete. É um espaço de recursos pedagógicos, né? Eu trouxe inclusive aqui dois, essa estrelinha que ela me deu, que já já eu conto a história dessa estrela, e esses toquinhos de madeira aqui que eu comprei lá na Pandorga. Pedi a Mari que me indicasse um material, quais são os materiais que ela tinha que eu pudesse trazer para brincar com bebês. Então eu trouxe esses toquinhos. Pode ver, olha, as diferenças de tonalidades da madeira, né? Bem legal, que é porque eu falo também um pouquinho sobre esse recurso. Então eu trouxe esse saquinho com uns 50 toquinhos de madeira, tá? Então, primeiramente, por que eu fui visitar a Pandorga? Né? Como eu disse, é um espaço de recursos pedagógicos, então como educadora seria super rico para mim ir conhecer esse espaço, ver a proposta do lugar, ver a montagem do lugar. A Pandorga, logo que você entra na Pandorga, tem um quintalzinho e aí tem um parquezinho de madeira. Tem um caminho cheio de texturas, com diferentes texturas no chão, bem bacana. Frases do Manuel de Barros espalhadas assim no lugar. Várias mensagens bem bacanas, né, de educadores, pesquisadores da infância. É um lugar que você entra e se sente realmente acolhido. Bastante artesanato no lugar. Materiais que eu posso dizer assim, antigos, históricos, né? Tem um sino, eu achei muito lindo, tem logo um sininho na chegada, com uma poesia, uma frasezinha falando também sobre o sino. Tinha uma bacia de bergamotas na entrada, tava na época de... Lá na Bahia a gente chama de tangerina, né? Aqui no sul a galera chama de bergamota, não sei como você conhece essa fruta, mas talvez conheça um desses dois nomes, né? Tem gente que chama de mexerica também. Então tinha uma vasilha assim, cheia dessa fruta. Ela perguntou até se eu queria, se eu já tinha comido a fruta. Eu falei que já conhecia, então também não peguei na hora para poder experimentar. Mas enfim, entrei no espaço, tem várias salas montadas, tem um espaço embaixo, depois uma escada onde você sobe, tem três espaços, ou são 4 espaços na área de cima. Em cada espaço, a Marisete e a Adriana montaram como se fossem pequenos contextos com os materiais que elas vendem. Na Pandorga, os materiais de madeira, ou também tinham tapetes. Enfim, elas usam literalmente vários materiais, né? Para além do que elas vendem. Então, por exemplo, tinham tapetinhos feitos com, se eu não me engano, era fuxico, que eu acho que a Marisete me falou que foi a avó dela que fez pra ela. Então elas colocaram esse tapete. Eu acho que esse tapete, no caso, elas não vendem na Pandorga, mas elas utilizam para enfeitar o espaço. Você vai poder ver no vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então eu fui lá conhecer um pouco desse material, da história desse lugar. A Marisete me contou que ela foi para uma formação em São Paulo. E aí, quando chegou em São Paulo, que viu em alguns lugares de lá esses materiais, o trabalho de professores com esses recursos, ela nasceu ali naquele momento nela o sonho de levar, de trazer esse trabalho, esses recursos pedagógicos também aqui para o sul, em Porto Alegre, onde ela mora. Ela mora em São Leopoldo, mas enfim, trazer aqui para o Rio Grande do Sul esses materiais, poder estar vendendo esses materiais para escolas, para famílias, né? Quem mais quiser adquirir esses recursos pedagógicos. E, enfim, a Pandorga, como ela diz, é o sonho dela, né? O sonho dela e da Adri, concretizado, de estar trazendo e de ver hoje esses materiais sendo colocados dentro das escolas, de fato, materiais que a gente chama tanto de... Hoje ficou muito popular falar de materiais ricos, materiais potentes ou de materiais naturais, né, como esses toquinhos de madeira, ou como materiais artesanais, de levar a cultura, né, desta forma para dentro das escolas também. Então esse é o sonhozinho dela, né, como ela disse, concretizado. E eu fui conhecer este sonho, fui conhecer esse espaço que tanto produz, constrói ali recursos pedagógicos e que também carrega o sonho ali de 2 educadoras, né? Então, enfim, vamos lá. A historinha dessa estrela. Eu tenho que admitir que um dos motivos que me levou a Pandorga foi essa estrelinha. Eu soube uma vez, a Marisete, ela participa de grupos também de estudo comigo, e aí uma vez ela comentou, já conhecia o espaço, né, da Pandorga, já tinha ouvido falar, mas uma vez ela mostrou essa estrelinha
e falou que era a avó dela, se eu não me engano, a avó dela de 92 anos de idade que faz. E eu adoro artesanato, principalmente esses artesanatos que trazem, assim, memórias, que trazem trabalhos de pessoas que já, vamos dizer assim, tá na família esse tipo de artesania por um bom tempo, né? Então, eu fiquei muito curiosa em ter essa estrelinha. Essa a Marisete me deu, mas se ela não me desse, eu ia querer comprar uma no espaço, tá? Eu já consigo ver essa estrelinha lá no meu escritório, bem bonitinha. Tô pensando de que modo eu registro ali de que foi uma pessoa de 92 anos, né? Que fez, a avó de uma pessoa. Então, isso pra mim tem muito significado. E aí, a Marisete me contou algo que eu já não conhecia. A historinha dessas estrelas. Diz que antigamente, quando as filhas iam sair da casa das mães, as mães faziam estrelinhas como essa, com vários retalhos de tecido, dá para poder perceber, né? Geralmente eram feitos com as primeiras roupas de bebê dessa pessoa, só que tinha um porém. Essa estrelinha era dada com, em algum lugar dessa estrela havia um furinho, e dentro desse furinho as mães colocavam um dinheirinho. A ideia era: minha filha tá indo para longe de mim, então eu não tenho mais como protegê-la. Então eu vou dar essa estrelinha, e que ali tem guardado um dinheiro para caso ela precise para alguma emergência, né? Então, assim, isso nos tempos mais antigos, né? Naqueles casamentos mais antigos, enfim. Esse era um meio das mães tentarem proteger as suas filhas. E olha que legal, a partir de um objeto super simples, né? No sentido de algo nem um pouco complexo que você não possa carregar para sua sala de aula, você pode estar explorando aí historicamente uma série de questões, fazendo altas investigações, né, sobre este material, trazendo um projeto de pesquisa, né, a partir de um simples objeto, a partir de um simples artesanato. E é que eu não quero utilizar a palavra simples para dizer que é simples fazer essa estrelinha, porque eu acho que não é. Eu tenho olhado ela aqui, todos os pontos dela, e acho que não deve ser nem um pouquinho fácil costurar isso aqui, viu? E unir com perfeição, assim, todos os pontos, tá? Mas enfim, fica aqui a história dessa estrela para você se inspirar, para que você também dê ainda mais valor a toda a história que carrega esses elementos artesanais. Aqui também, deixa eu botar a estrelinha no canto. Tem o que? Os toquinhos de madeira que eu trouxe. Então, por quê, né? Porque qual é a diferença dos materiais que vendem na Pandorga, por exemplo, para os materiais que tem na escola, aqueles brinquedos, geralmente são brinquedos plásticos, né? Então, assim, aqui a gente tem um toquinho de madeiras, ó, eles vêm de diferentes tamanhos. Ó, aqui tem um pequeno que cabe vaza aqui, certo? No outro. Então, eles têm diferentes tamanhos, né? Aqui a criança vai brincar de empilhar. Eles não são simétricos, então, se a criança for fazer aqui um empilhamento, ela vai ter que lidar também com o desequilíbrio do material. A gente tem diferentes cores nos materiais, a gente tem diferentes marcas nesses materiais. Então, olha quanta coisa diferente a criança pode estar percebendo. Essa casca aqui, ela tá um pouco mais lisinha, enquanto essa daqui tá cheia de marcas, tá vendo? Tem várias marquinhas aqui. Ou seja, quando o bebê passa a mão aqui, ou a criança, ela vai estar sentindo também as marcas e as texturas dessa madeira, né? Então, assim, é tão interessante, além de você estar oferecendo uma materialidade diferente da do plástico, porque o plástico, gente, é tudo igual, né? Plástico é frio. Aqui você tem uma matéria que, por exemplo, para quem mora aqui no sul, que tem épocas que é super frio, a madeira, ela traz uma certa acolhida. Tem gente que gosta de pegar esses materiais e colorir. Eu não acho legal. Eu acho bacana você trabalhar com a cor original da madeira, tá? Porque, assim, o colorido também, eu acho que ele chega um momento que ele choca os olhos. Eu, inclusive, tô numa fase, assim, que coisa colorida tá me chocando os olhos, eu às vezes nem aguento mais.
entrar em determinados lugares, principalmente as escolas, que são repletas de cores. Aquilo ali, pra mim, já tá uma poluição aos meus olhos. Então, eu prefiro trabalhar com a cor natural dos elementos, né? E para além disso, né, a madeira, ela, como matéria mesmo, o plástico ele é frio e a madeira ela tende a acolher mais o frio da região sul. Então, por exemplo, pensa assim comigo, tá fazendo bastante frio, como por exemplo agora está, né? Eu tô aqui mais assim de short, com os braços do lado de fora, porque eu tô dentro do apartamento com o aquecedor ligado, mas tá fazendo muito, muito frio agora aqui em Gramado, tá tipo 11 graus, tá ventando bastante. Então imagina também esse bebê brincando nesse espaço, brincando nesse chão. Por exemplo, eu tô aqui em cima da poltrona, mas o chão tá super gelado. Então você vai ver nas montagens do espaço da Pandorga como elas botam tapetes, como o uso dessa madeira acolhe também essa criança. Se esse material estiver gelado, será que vai ter curiosidade? A criança vai ter realmente... A curiosidade ela vai ter, né? Mas será que ela vai querer ficar pegando nesse material que tá gelado, que tá desconfortável? Se você ficar colocando, Fê, mas a gente coloca luvinha, né? Coloca a luvinha e deixa a criança pegar. É a mesma coisa sentir o material com a luva e sentir o material com as próprias mãos, de fato? Eu acredito que não. Então, eu acho que o melhor é que você pense nas suas propostas, materiais que acolha esse frio local e que acolha essa criança para que ela continue experimentando, experienciando, né? Materiais que não choquem aos olhos de tão coloridos. Isso não quer dizer que você não pode colocar colorido nos lugares. Inclusive, eu fiz comentário quando eu cheguei lá na Pandorga, comentei com meu esposo e falei assim, olha, você pode ver que na montagem dos materiais você vê cor, tá colorido. Não é simplesmente tacar madeira em tudo e só usar madeira e zero cor. Não é isso, mas as cores são colocadas no espaço de um modo sutil. Não é aquele choque que tudo é colorido. Quando a gente chega em lojas de brinquedo, tudo para criança é mega colorido. Então, quando você faz, por exemplo, o seu quarto, você é adulta, vai fazer o seu quarto, você enche o seu quarto de cor, você deixa o seu quarto super colorido? Eu acredito que não. Mas quando a gente vai montar espaço para as crianças, muitas vezes a gente quer aqueles espaços mega coloridos, mega cheios de cores, né? E isso deixa a criança agitada. As cores agitam. Se você nunca viu nada sobre a psicologia das cores, eu aconselho que você vá ver, para que você entenda que sim, as cores mexem com o nosso psicológico, ainda que você isso não esteja no seu consciente, o seu inconsciente capta a informação daquelas cores. Então, procure levar cor para os espaços que você monta para as crianças de uma forma sutil, leve, delicada, tá? E utilizar não apenas do plástico, mas também de outras matérias que respeitem, por exemplo, o clima local, né? E que traga essa sensação, sim, de acolhimento como a madeira traz. É bem comum a gente ver em casas o uso da madeira como um objeto literalmente acolhedor, como um objeto que traz conforto, né? Os ninhos de passarinho, a casa dos animais na natureza, elas são feitas com essas madeiras, com os galhos, né? Ou com o barro, com esse tom de marrom, essa coisa que aquece, com essa materialidade que aquece. Então, por que a gente não levar isso também para dentro dos espaços com as crianças, tá? Então, para finalizar aqui rapidinho, eu também quero apresentar este livro. É um livro que a Marisete, lá, uma das donas da Pandorga, escreve com a Karen Justus, a Cimeia Goulart e a Patrícia Smith, e elas fazem parte, né, desse trabalho formativo aqui, que é o Elas e o Chão. Então, o livro chama Elas e o Chão, Narrativas do Cotidiano Pedagógico. Essas 4 professorinhas aí do chão da escola falam sobre a sua trajetória, os seus percursos. Você vai ver o livro tem fotografias, né? Tem várias citações de autores e pesquisadores da infância. Traz também citações das legislações. Olha aqui, mais fotos do que elas vivenciam com as crianças, né? Então, cada uma trata aí sobre o seu chão. Por isso o livro é Elas e o Chão.
E é muito bacana, vou deixar a indicação de livro. Eu, claro, fui na Pandorga e já adquiri o meu. Tá aqui autografadozinho. Então, não empresto, não vou emprestar ninguém meu livro autografado. Enfim, então tá aqui mais uma dica. E agora, sem mais delongas, né? Vamos conhecer o espaço da Pandorga. Então fica aí um vídeo editadozinho, né? Que eu fiz rapidinho para que você possa conhecer esse espaço. E no mais, você pode estar acessando o Instagram da Pandorga, que é @Pandorga Recursos Pedagógicos. Lá vai ter os materiais. Você pode também estar entrando em contato com as meninas, solicitando. Elas fazem vendas de material, por exemplo, se a sua escola tem verba do PDDE, você pode estar fazendo compra com elas. E também compras individuais, como eu fiz do meu toquinho de madeira, como eu fiz aqui do livro também, tá? Então, bora lá, fica aí pra você mais essa visita para que você possa conhecer um belo espaço e também poder estar nutrindo o seu olhar sobre o que é brinquedo e recurso pedagógico para o trabalho com bebês e crianças.